Muito provavelmente, quando você vai para um nutricionista, você tem aquilo na cabeça, o quanto de proteína você vai comer, o quanto de carboidrato, o quanto de gordura, lipídios, enfim. E a sua dieta se resume a isso, né? Mas eu queria te convidar hoje a usar esses termos de uma forma diferente. Vou explicar como. Eu sou Carla Sobral, eu sou farmacêutica, mas eu também sou estudante de nutrição. Estou no segundo período quando eu faço esse vídeo aqui pra vocês. E eu me propus, de tudo que eu aprendi lá, trazer aqui em forma de conteúdo, porque eu acredito demais que a nutrição é muito mais do que uma dieta que o nutricionista passa pra gente. Eu, inclusive, perdi 16 quilos estudando como é que eu poderia emagrecer, porque eu sempre fui uma mulher muito ativa, mas só a dieta em si não estava me ajudando. Então eu vou trazer para vocês os conteúdos relacionados a isso, a olhar a nutrição de uma forma diferente. E hoje eu vou falar sobre isso, tirar um pouquinho da cabeça de vocês o que é proteína, carboidratos, gorduras, mas entender melhor como é que esses grupos nutricionais funcionam. Então vamos lá. Bom, na nutrição existem 3 equipes de alimentos. Se prendam a esses nomes. Os reguladores é a primeira equipe, construtores e energéticos. Então a gente vai colocar os alimentos que a gente conhece no dia a dia nesses 3 grupos, tá? Vou falar de cada um deles. Reguladores, como o próprio nome já diz, ele vai regular alguma coisa no nosso organismo, tá? Então são os alimentos que fazem essa regulação, ele vai regular alguma coisa no meu organismo. Ele também vai manter o seu sistema imunológico mais forte. Então quando a gente pensar em alimentos reguladores, ele vai ter essa função. Então a gente pode destacar frutas, legumes, vegetais. Esses alimentos eles vão ter essa função de regular alguma coisa no nosso organismo. É importante a gente saber isso, porque na hora da gente montar o nosso prato, a gente vai colocar todos os alimentos necessários para que a gente esteja bem nutrido. Não só pensar em proteína, carboidrato, não, mas a função de cada um ali para montar um prato bem completo. A carência desses alimentos reguladores pode trazer alguns probleminhas pra gente. Então, problemas intestinais, de memória, enfraquecimento das unhas e dos cabelos. Como eu disse também, a questão da imunidade. Então, se você tem uma dieta pobre nesses alimentos reguladores, você vai ter uma imunidade provavelmente mais baixa. Então, aqueles alimentos também que a gente está muito acostumado à fonte de vitaminas, minerais, então a gente já se lembra que faz parte dos alimentos reguladores. Agora a gente vai falar dos alimentos construtores. Não é muito mais fácil. Alimentos construtores, então, vai construir alguma coisa. Construir o quê? Músculos, tecido do nosso organismo. Então, esquece mais essa questão de proteína e começa a trabalhar a sua cabeça pensando nos alimentos construtores. A proteína realmente é muito benéfica, essa proteína que faz parte dos construtores é muito benéfica no nosso organismo, mas o excesso de proteína pode causar alguns danos também. Pode sobrecarregar inclusive seu fígado, seus rins, aumento da excreção do cálcio e de outros minerais. Então não é interessante para o seu organismo um excesso de proteína, entende? E, por fim, os alimentos energéticos. Veja como já soa mais fácil para você lembrar deles. Então, vai me trazer energia. É como se fosse a gasolina do seu organismo. Então, quando a gente pensa lá em carboidrato, a gente quer, às vezes, remover ele porque pensa que vai engordar a gente. Mas se a gente converter esse pensamento para alimentos energéticos, vai me dar energia, vai ser a gasolina para eu funcionar melhor, até porque o nosso cérebro consome muita energia, então a gente precisa. Esses alimentos são benéficos também para o nosso organismo. Inclusive, as gorduras também são consideradas alimentos energéticos. Interessante, né? A gente parar de olhar um pouquinho para nomes comuns de proteína, carboidratos, gorduras, para a função dele. E na hora da gente montar o nosso prato, a gente começa a tentar ver o quanto a gente pode variar, não concentrar só numa coisa. Imagina a construção de uma casa. Se a gente tiver só tijolo, a gente vai conseguir construir essa casa? Não. Só cimento? Também não. Então a gente precisa de vários ingredientes, vários materiais para construir nossa casa, inclusive o nosso corpo também. Então começa a lembrar desses nomes em vez dos comuns. Alimentos energéticos, reguladores e construtores na hora de você montar o seu prato. Vocês conheciam essa nomenclatura? Me conta aqui nos comentários.